bom dia, ou boa tarde, boa noite para você. Não sei em que momento está assistindo. Boa noite, pastor. Boa noite. Muito obrigado. Meu nome é Gustavo Nemet. A gente está começando nosso segundo episódio do TinaCast, o meu, o nosso podcast da lição da Escola Sabatina Jovem, aqui da comunidade do Morada. E hoje nós temos a presença ilustre do nosso pastor Wagner, pastor aqui do Distrito Central de Montes Claros, pastor da Central, do Morada e mais igrejas. Pastor, por favor, dê seu boa noite, se apresente. Olá, beleza, Gustavo? Bom Tudo demais. tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que hora você está vendo aí esse podcast, mas estamos juntos aí para poder falarmos um pouquinho da lição da Escola Sabatina do Jovem. Vai ser uma maravilha. Amém. E vamos lá, né? Sem perca de tempo, sem muitas delongas. Esse semestre a gente está falando sobre metanoia, já fala sobre uma transformação de mente, né? É o desafio aí do jovem em si para hoje em dia, para a gente ter essa transformação. E a transformação, a metanoia, ela sempre vai trabalhando, pastor, como ela sendo de algo de uma forma geral, não sendo só numa ação ou outra, porque é muito fácil a gente mostrar algo na rede social, mostrar algo ali com uma palavra ou outra que a gente fala, e às vezes é difícil a gente fazer. É que nem diz o ditado, a palavra ensina e o exemplo arrasta. E é justamente a ideia da lição desse trimestre é fazer com que os jovens adventistas possam estar arrastando multidões para o céu através do ensino, através do exemplo daquilo que eles estão fazendo. E justamente essa semana, o nosso tema é a mente de Cristo. Nós estamos aí no terceiro estudo da lição. Se você está perdido, tem a sua liçãozinha aí, ó, página 24. Eu sempre gosto de mencionar, se você não tem sua lição, e por algum acaso você fala, não, é muito caro, está muito apertado, existe um aplicativo, o editor vai colocar na tela de novo o aplicativo Escola Sabatina, Android, iOS, funciona em tudo, gratuito, tem todas as lições, adulto e jovem, tem de adulto até na versão em Portugal, português de Portugal, e de vários trimestres, os anteriores e esse. Então, baixe, pare de desculpa, e todo dia ele manda um lembrete. Está na hora de estudar a lição da Escola Sabatina. E você vai ter a oportunidade de estudar. Mas essa semana a gente vai estar falando sobre a mente de Cristo, pastor. E olha, gente, que exemplo, hein? O pastor me passou aqui, que ele fala assim, rapaz, eu estudo a lição de adulto, aí me chamam para de jovem, corri, comprei a lição de jovem, rabisquei inteira, então ele vai estar craque para conversar com a gente. Tem uma primeira tirinha aí, bota a tirinha na tela, pastor, dê suas primeiras impressões sobre a tirinha que está aí. O que você acha que isso aqui quer dizer? O que tem a ver esse menino olhando para o espelho, vendo Jesus, perdendo os traços da natureza caída? Quando eu vejo essa imagem aqui, Gustavo, eu fico imaginando ser imitadores de Deus, de Jesus Cristo, né? Então eu penso que há um esforço da parte do ser humano para poder fazer a vontade de Deus, e isso é muito importante, mas eu acho que assim, antes da gente imitar, nós precisamos conhecer. Então assim, quando a gente se afeiçoa de alguém, quando a gente admira alguém, quando a gente acompanha alguém, a gente pega os traços daquela pessoa. O modo de falar, um sotaque, um jargão, às vezes até mesmo a aparência física. Então eu penso que nesse momento aqui, a mente de Cristo, nós devemos também ter essa mesma visão, essa mesma proposta de primeiro admirá-lo, conhecê-lo e naturalmente nós vamos querer imitá-lo. Se tornar como ele. É um fato. E um exemplo muito bom fala sobre o casamento, que é um exemplo que a gente tem, inclusive a historinha de domingo que vem ali, ela traz sobre duas mentes que pensam igual, e ela traz justamente a história de um pastor, que ele fala que em determinado momento ele estava na plataforma da igreja, e ali um irmão levantou para dar o anúncio, e conforme ele ia dando anúncio, o pastor ele meio que não curtiu muito a ideia daquele anúncio que estava acontecendo. E quando ele desce, a esposa encontra com ele e fala assim, amor, você não gostou daquilo? E ele fala, mas como é que você sabia? Eu nem lhe falei nada. E ela, não, eu já conheço pelo seu jeito. E em suma, o que você acabou de trazer para a gente. Conforme a gente convive, conforme a gente passa tempo, você passa a ter o trejeito, você passa a saber como a pessoa age em determinada situação e às vezes passa, inclusive, a agir como essa pessoa em determinada situação. E a ideia ali é basicamente essa mesmo. Mas o que eu preciso fazer para conseguir agir? O que eu vou precisar fazer? Porque
O pastor já me viu. Eu já vi o pastor. Vi o pastor, ele pregou uma vez, foi a única vez que eu vi ele. E depois mandei mensagem e falou, vamos fazer o trem. Eu falei, vamos. Já vi o pastor já me viu, sei mais ou menos. Mas um agir do pastor, eu não sei o que significa. Apesar de eu ter ele visto na igreja, apesar de ter visto fazendo a pregação, saber que é pastor, saber que tem filho, saber que é casado, mas ainda não foi o suficiente. Como é que o cristão deve se portar para realmente conseguir ter essa conexão que marido e mulher tiveram aqui, tendo a mente de Cristo, tendo essa conexão com Cristo? Nós podemos ver, Gustavo, assim, que a convivência vai fazer a diferença. Então, por que eles se conheciam? Ou por que os casais se conhecem tanto? Se parecem. Porque são pessoas diferentes, são pessoas que nasceram em lugares diferentes, viveram muitas vezes em lugares diferentes, estudaram em escolas diferentes, poucas coincidências antes do casamento. E depois do casamento, parece que realmente são a mesma pessoa. Pensam, agem, se conhecem, um gesto, um piscar de olho, uma ação, um baixar a cabeça e tal. Convivência, relacionamento. Vamos usar mais especificamente essa palavra. Então, relacionamento entre o casal, o relacionamento entre os administradores, os admiradores e Cristo vai fazer a diferença nesse parecer, imitar, ter a mente. Então, aí a gente já começa a ter o primeiro nuance. Se duas mentes pensam iguais, duas mentes estão em sintonia, estão sincronizados os pensamentos. Não basta eu ver só na igreja. Não basta eu só passar ali para bater um pontinho. Eu preciso ter uma constância. Eu preciso estar ali. Porque, assim, muita gente leva pela parte da vantagem. Semana passada, a gente conversando com o Duda, a gente falou sobre uma onda que teve de um cristianismo e uma moda que virou hoje ser crente. Hoje, quem sofre o bullying é aquele que não é crente. O pastor vai saber de uma época mais antiga que a minha, eu imagino, né? Mas, assim, eu estava mencionando para ela o que eu lembrava. Até 2006, quando explodiu a onda do Cacá, o Cacá falando que era virgem, que ia casar virgem, tarará, até ali não era normal você encontrar em escolas públicas pessoas que eram de igrejas, frequentavam igrejas. Até então, fazia-se chacota com quem frequentava a igreja. Então, normalmente, o menino ficava bem quietinho. Depois do Cacá abrir, virou febre. Então, todo mundo fala, não, eu também sou de uma igreja, não sei o quê, igual o Cacá, papapá. E hoje, se você vira e pergunta, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer levantar. Quem age igual a Cristo? Todo mundo levanta a mão. Quem é não sei o quê? E tal. Só que o benefício de ter a mente de Cristo, ele vem com alguns sacrifícios. E são sacrifícios que nós precisamos fazer de modo diário, convivendo dia após dia. E é uma das coisas que o jovem mais enfrenta desafio hoje em dia, se tornar fixo, se tornar ali realmente algo. E aí eu queria que o pastor pudesse dar para a gente uma dica, pelo menos, aí, de como o jovem poderia se portar para que ele pudesse ali ter uma mente igual a de Cristo e realmente conseguir ir alinhando esses pensamentos. Eu penso o seguinte, que ainda na analogia do casal, Gustavo, e amigos, nós podemos perceber o seguinte, eles precisam se conhecer primeiro e precisam abrir mão de algumas coisas em prol do outro. E isso faz com que eles sejam semelhantes, isso faz com que eles tenham o mesmo pensamento, porque eles se conhecem um ao outro, abrem mão de algumas coisas um pelos outros. E eu fico pensando assim, e por Jesus Cristo e com Jesus Cristo, nós também devemos fazer a mesma coisa. À medida que nós conhecemos a Jesus profundamente, à medida que a gente se propõe a gastar mais tempo conhecendo esse Jesus Cristo, nós vamos decidir naturalmente abrir mão de algumas coisas em prol desse relacionamento com Ele. Eu costumo, Gustavo, apresentar para as pessoas que estão recém-integradas ali na igreja, buscando conhecer mais da Bíblia e de Jesus Cristo e da salvação também, ler os evangelhos. Na ótica de que ver como Jesus Cristo tratava as pessoas, como Jesus Cristo se relacionava com as pessoas, como ele reagia às agressões, às dificuldades. Então, assim, a maneira como Cristo se relacionava, se portava, isso fazia toda a diferença e pode fazer toda a diferença na nossa vida. Porque à medida que a gente aprecia, a gente admira, a gente quer imitar. Entende? Isso é muito importante. Então, existe realmente uma sequência. Você aprecia, admira e então você imita. E foi assim, mais ou menos, se a gente vai observar como Jesus teve essa mente. Porque Jesus nasceu humano.
E já que você levantou sobre sacrifício que é muito bacana aqui. Uma vez um pastor fez uma analogia, o pastor Lelis, lá, ele na época era departamental jovem da União, lá em Manaus, da União Noroeste Brasileira. E ele fez uma analogia bem assim, para explicar sobre o sacrifício que Jesus fez e o que Jesus abriu mão na parte dele desse relacionamento para que esse relacionamento fosse possível. Ele falou assim, imaginem que existe um formigueiro e o dono do terreno onde aquele formigueiro está gosta muito daquelas formigas. Só que ele precisa construir um muro. E o muro vai passar justamente no formigueiro. E aí ele então começa a tentar avisar as formigas para que elas tragam o formigueiro para cá. Ele tenta fazer um novo formigueiro aqui e colocar coisas para as formigas. As formigas vêm, pegam coisas das formigueiras e levam para outro. E o pessoal querendo fazer a obra, querendo construir o muro, fala para ele assim, cara, a gente precisa construir esse muro. Ele, mas as formigas eu não posso deixar elas aqui, eu preciso avisar elas. Então alguém vem e fala assim, olha, a única forma de você conseguir fazer que essas formigas se mudem de formigueiro é você se tornando uma formiga. E aí você vai se tornar a formiga, você vai lá com as formigas, você vai conseguir fazer com que elas mudem e entendam que vai haver uma obra e vai destruir ali. Ele falou, fechou. Aí o cara, mas tem um problema. Você vai se transformar numa formiga ali, beleza. A gente vai conseguir fazer você voltar do nosso tamanho, mas você vai voltar uma formiga. Vai estar grande, vai conseguir conversar com nós, mas sua aparência vai ser de formiga. E ele falou assim, eu gostando dessa formiga que eu vou. E ele foi lá, mudou o formigueiro e voltou um formigão. E o resto ali da existência dele com aquele muro, ele era um formigão. Porque ele manteve aquela aparência que ele teve. Quando Cristo veio, ele se sacrifica, ele fica em carne e osso. E até hoje a gente sabe que Deus queira, né? Que todo mundo vai lá para o céu, a gente vai ver, vai tocar na carne e no osso. Um dos sacrifícios de Jesus. Ele se sacrifica por nós. Ele veio, sofreu, fez tudo, tará, mas ele teve algum sacrifício eterno. E às vezes entra a nossa parte, o nosso momento também de se sacrificar. Porque como diz ali na lição de segunda, para você que está acompanhando, fala sobre ter a mente de Cristo e faz uma pontuação muito interessante. Imagina como seria o mundo se todos tivessem a mente de Cristo. Se todo mundo tivesse a mente de Cristo, como seria esse mundo? Se todos permitissem, porque logo no início do segundo parágrafo, diz que nós precisamos permitir que Deus faça aquilo que nós não somos capazes de fazer. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer, mas pedindo para Deus e Ele concedendo, nós conseguiríamos. Agora, vamos reduzir, pastor. Imagine aí, pastor, se a igreja do Morada, não vou nem colocar no distrito, se toda a igreja do Morada tivesse a mente de Cristo. O que nós teríamos? Eu fico pensando, Gustavo e amigos, na experiência daqueles que seguiram Jesus quando ele viveu aqui na Terra, os discípulos. Eles se assemelharam tanto a ele que quando os soldados vieram prender Jesus, alguém teve que identificá-lo, porque eles estavam muito semelhantes. Quando Jesus morreu e ressuscitou e eles ficaram, eles tiveram que se esconder porque eles estavam muito semelhantes a Jesus Cristo. Então, assim, a convivência com Cristo fez com que eles se semelhassem fisicamente. Eles eram semelhantes a Jesus Cristo quando eles falavam, eles eram semelhantes a Jesus Cristo quando agiam. Então, assim, a convivência com Jesus influenciou a mente deles a agirem igual a Jesus Cristo. Da mesma forma. E eu penso que nós hoje, por nós mesmos, não temos essa capacidade, mas tendo um relacionamento de intimidade com Cristo, ouvindo de Jesus, buscando a Deus, apreciando, entendendo e imitando, nós vamos chegar num patamar, ou podemos chegar num patamar como esse, que as nossas ações possam ser. Às vezes eu falo assim, Gustavo, 80% das coisas que eu falo não é o que eu queria falar. Porque se eu falar o que eu queria falar, talvez você não iria gostar. Então eu tento sempre falar assim, se fosse Jesus Cristo, o que ele diria para Gustavo? Se fosse Jesus Cristo, o que ele diria para os nossos amigos nesse momento? Então eu penso o que Jesus diria, o que Jesus faria antes de eu falar e antes de eu fazer. Então eu penso que esses moldes, eles podem nos ajudar muito a termos uma mente cada vez mais semelhante a de Jesus Cristo. E é justamente o próximo que traz aqui como um ponto que nós podemos ter de como se fosse um termômetro mesmo. A forma como eu trato o interesse do próximo, não a forma como eu trato o meu interesse.
mas senão a forma como eu trato o interesse do próximo. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui no final que diz assim, ó, o primeiro ponto que devemos observar é como nos interessamos com o bem-estar do próximo. Isso é reflexo do agir de Cristo em nós. Essa forma com que eu me importo com o próximo vai ser justamente aquele termômetro que vai permitir que eu entenda se eu estou tendo a mentalidade de Cristo ou uma mentalidade interna. Porque quando eu começo a olhar para o interesse do próximo como meu interesse, eu começo a agir diferente. Quando a gente vê a experiência de Jesus Cristo, nós percebemos o seguinte, que Jesus se alegrava mais com o bem-estar do próximo do que mesmo dele. Então, assim, quando nós propomos no nosso coração também proporcionar o bem-estar do próximo, nós estamos também nos assemelhando em vontade a Jesus Cristo. Outro aspecto interessante nesse momento aqui da lição da fé e obediência é porque, assim, a obediência, ela é consequência do nosso sentimento para com Jesus Cristo. Eu penso que a obediência, a fidelidade são resultados da gratidão pelo que Cristo fez por mim. Então, quando eu me alegro pelo que Cristo fez por mim, o resultado é viver uma vida de fidelidade, de obediência, procurar saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para aqueles que estão ao nosso redor e fazer aquilo com alegria. Eu sempre falo, eu faço até um comparativo sobre a adoração. O que seria a adoração? E não sei se você já escutou, vai escutar de novo, abençoado. Mas se não escutou, eu faço uma analogia sobre o que seria a adoração. Porque tem uma coisa que ninguém gosta no Brasil e a gente tem demais, se chama fila. A fila, assim, eu gosto da organização que a fila traz, mas eu não gosto de pegar uma fila. Você não vê ninguém nas suas férias falando, você vai aonde hoje? Eu vou ali pegar uma fila. Não vê. Você vai numa fila, as pessoas não estão tão felizes. Final de ano, então, você vai numa fila de supermercado, tá aquele monte de carrinho, o pessoal esperando, mas fila a gente tem para tudo que é lado. No entanto, existe um sentimento em determinadas filas diferente. Por exemplo, uma fila que vai ter um show de um cantor, ou que vai ter um jogo, uma final no estádio. Você vai lá naquela fila, o jogo vai ser 8 horas da noite, o show vai ser às 10, e você passa lá umas 3 da tarde, e tá aquela fila dobrando quarteirão, gigante. Aí você para com alguém lá na fila e fala assim com ele, ei, abençoado, como é que tá aí? Tá bom? Ele vai falar, não, tá quente, tô com sede, tá uma muvuca aqui, todo me apertando, quero minha casa. E tu fala, então vai para casa. Ele fala, não. Por quê? Não, porque meu ídolo tá ali. Vale a pena. Isso é um conceito de adoração no meu ponto de vista. Por quê? Você não gosta da situação, você não concorda às vezes, mas pelo seu ídolo você se submete. E quando eu, como cristão, digo que adoro a Deus, eu preciso que a minha vida também reflita isso. Por mais que algumas coisas eu não goste, às vezes eu nem concorde, mas pelo meu ídolo eu me submeto. Eu costumo falar o seguinte, Gustavo, que nós que temos a natureza pecaminosa, para nós que temos a natureza pecaminosa, o que é ruim é bom e o que é bom é ruim. Então, pense nesse âmbito do espiritual, que muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não achamos que é bom, mas é bom. Então, assim, o que nós precisamos fazer por Cristo, o que Ele pede que a gente faça, é tudo bom. Só que, em algumas vezes, a nossa natureza diz assim, mas não é o melhor. Então, esse sacrifício por amor, por obediência e por gratidão nos faz ser mais semelhante a Jesus Cristo. E justamente porque a gente até falou semana passada que não é de uma hora para outra. É gradual. É gradual. Conforme eu vou tendo o entender do que Cristo fez por mim, do que Ele fez pelo meu próximo, eu passo a entender que assim como eu sou importante, o meu irmão também é. E eu passo a tratar o meu irmão diferente. Tratando o meu irmão diferente, eu passo a entender que ele é uma obra-prima de Deus. E eu passo a olhar para Deus de modo diferente. Eu passo a ter uma fé, eu passo a ter uma obediência. Eu passo, então, a ter uma mudança. A lição de quarta-feira, ela traz um tema ali, e ela traz sempre lá embaixo uma palavra-chave. A palavra-chave dessa semana é identificação. Não sei se você viu aí na sua, mas na identificação ele pede para você colocar alguns comparativos. E eu fiz, não sei porquê, normalmente eu coloco até a palavra minha perdida, mas dessa vez eu fiz 2 linhazinhas.
eu fiz uma linha em cima e outra linha embaixo, como se fossem paralelos. E numa eu coloquei natureza humana, e na linha embaixo eu coloquei a natureza divina. Em cima eu coloquei o entendimento carnal, e embaixo eu coloquei o entendimento espiritual. Em cima eu pus mente humana, e embaixo eu coloquei a mente de Cristo. Porque eu só vou ter uma natureza, o entendimento e a mente de Cristo quando eu começar a me identificar com Ele. Quando eu começar a ter o padrão de aonde eu estou me identificando ou não com Cristo. Porque as redes sociais hoje, e isso está disseminado assim, gigante, de forma grandíssima, e até falei há um tempo atrás, a tecnologia ela é top, assim como tudo no mundo é top. No entanto, Satanás ele coloca a mãozinha lá e transforma esse top numa coisa muito ruim, se eu não tiver aquele discernimento, se eu não tiver a mentalidade de Cristo. E hoje a gente tem muita gente procurando uma vida que é aquela mostrada no engajamento social, uma vida perfeita, e essa vida perfeita ela vem mostrando tudo contrário àquilo que Cristo pede. Ela mostra uma ostentação, ela mostra um interesse em conquistar as próprias coisas e uma vida de perfeição. Enquanto Jesus vem e mostrou humildade, mostrou obediência, submissão, mostrou interesse em agradar os outros antes de si mesmo. E aí eu tenho um ponto de identificação totalmente oposto, humano, e outro ponto totalmente divino. E nesse ponto de hipertexto, eu comecei a olhar e falar assim, como realmente eu estou me identificando? Qual está sendo a minha identificação como cristão? Como que a gente pode estar mudando essa identificação? O que a gente pode estar olhando? O que a gente pode estar mudando na nossa perspectiva de vida para ter realmente uma identificação com o divino e não com o humano? Eu penso o seguinte, Gustavo e amigos, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele encontrou as pessoas com a mentalidade semelhante desses últimos dias. E assim, uma das maiores lições que Cristo apresenta na sua estada aqui na Terra é que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós muitas vezes estamos preocupados demais com as coisas, com o que as pessoas pensam da gente, como a gente está aparecendo aí em público, qual impressão que nós estamos causando, ou qual impressão nós precisamos causar. E Jesus veio com simplicidade e humildade, como você comentou, surpreendendo todo e quebrando todos esses paradigmas. Né? Jesus chegou numa igreja onde as pessoas disseram assim, aqui, Senhor, são os crentes, e lá fora ficam as mulheres e as crianças. Ele disse, tá bom, então vocês fiquem aqui, os crentes, que eu vou lá falar para as mulheres e para as crianças. Isso aí surpreendeu todos eles, porque eles acharam que o padrão que eles criaram de cristianismo, o padrão de religiosidade, deveria ser o padrão do Messias. E o Messias vem dizer assim, gente, a verdadeira religião é amar a Deus, é amar ao próximo, é se doar pelo próximo. Então Jesus surpreende todos eles. Então acho que hoje nós podemos nos identificar com Jesus Cristo quando nós tomamos a decisão de fazer o bem para quem necessita, de ajudar as pessoas, de se preocupar mais com ela, de se alegrar mais em ofertar o benefício do que em receber o benefício, de dar o lugar na fila. Isso aí deveria trazer muita alegria para todos nós. E essas características, com certeza, elas nos trazem uma identidade cristã, uma mente mais semelhante de Jesus Cristo. E um ponto interessante de toda essa questão é que, assim, por nós mesmos, a gente não consegue. Isso é um fato. Nós não conseguimos porque a nossa natureza é contrária àquilo que Deus quer para nós, porque nós estamos em pecado. Isso, assim, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. A gente até comentou do assunto polêmico da menina do avião. Minha esposa até veio comentar comigo depois. Ela falou, como que você joga isso assim e tal? É muito polêmico. Falei, não, meu amor, mas é para elucidar. Porque teve aquela moça do avião com a criança. O pastor com certeza viu, porque Sim. Todo mundo viu. E assim, não entrei em debate nem nada. Tudo que eu mencionei no nosso primeiro pódio foi o que Jesus, no lugar da mulher, faria. Se eu sou um cristão e estou no lugar da mulher, eu precisava primeiro me perguntar sobre isso. E não taxar sobre se é diva ou se não é, se é digno ou se não é, o comportamento dela, independente da criança. Independente da criança. Porque quando veio o menino lá, o soldado bater na cara de Jesus, furar a cabeça de Jesus com espinho, e dependia dos soldados.
A atitude de Jesus foi a mesma com os soldados e com aquela multidão que ele alimentou. Então a gente não fala sobre o outro, sobre mim. O que Jesus faria? E a gente sabe que é meio que impossível. No entanto, se a gente pedir, aquele que pede, Deus concede. E aí vem o desafio. E esse desafio eu vou colocar no quiz. Qual que é o desafio de semana? Se você está vendo aí, ó, já ganhou um brinde aí na quarta. Esse desafio é justamente nós pedirmos para Deus. A lição na quinta, ela conta uma história de um casal, e aí eu vou entrar e colocar pontuar o desafio, como vai ser. Conta a história de um casal que ele foi para terapia, porque eles estavam ali em muita contenda. E aí essa mulher ali, no meio da terapia, no meio de tudo, ela decidiu conversar com o pastor. Ela falou, pastor, eu não aguento mais meu marido, porque tudo que ele faz eu odeio. Ele bota a toalha do jeito que eu odeio, ele bota a roupa do jeito que eu odeio, não sei o que, tudo. E aí o pastor pegou e falou assim, olha, eu tenho um desafio para você. Chegue com o seu marido, faça uma oração e peça para que os dois tenham a mente de Cristo. E aí o pastor faz esse desafio com ela para que ela peça a mente de Cristo para ela e peça a mente de Cristo para ele. E ela começa então a mudar algumas atitudes com o marido. E conforme ela vai mudando, o marido por reflexo começa a mudar também. E a partir do momento que os dois começam a mudar, aquele relacionamento ele passa a se tornar totalmente diferente. E eles passam a estar juntos, às vezes simplesmente por um pedido. Então o nosso desafio hoje é justamente para que você peça para Deus, para Ele conceder para você a mente de Jesus, a mentalidade de Jesus. Porque aquilo que foge do nosso alcance, que a gente não consegue, a gente precisa pedir. E tudo aquilo que a gente pedir do fundo do coração, Deus vai conceder. Não é uma utopia aquilo que a gente está conversando aqui, pastor. Não é algo impossível. Não é, não, é muito bonito e tal, na teoria, mas a prática é diferente e tal. Faça esse desafio. Ore hoje para Jesus e fale assim, Senhor, me dá a mentalidade de Cristo. Você já pediu isso alguma vez? Se não pediu, é um bom momento para você começar a pedir, porque quem sabe Deus está só esperando isso. Porque não existe uma utopia, não existe impossível para Deus. Só que Ele só vai agir a partir do momento que a gente permitir, ou que a gente pedir, mostrar interessado. O Padre Zezinho, ele canta uma música que tem uma estrofe que diz assim, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao final do dia, com certeza você será mais feliz. Então eu penso que essa decisão de ser mais semelhante a Jesus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida, de consultar. Eu costumo sempre ensinar nas minhas lições bíblicas ali, eu costumo sempre falar para os alunos o seguinte, olha, ser imitador de Jesus Cristo, ter a mente de Cristo, ter a mente semelhante a de Cristo, é você sempre fazer pelo menos duas perguntas. Se fosse Jesus Cristo e se fosse com Jesus Cristo, o que ele faria? Diante dos desafios, diante das angústias, diante das expectativas em relação ao futuro, diante do falso levantado contra você, da agressão, da fofoca, como Jesus agiria ou reagiria? Então, se a gente fizer essas perguntas, se fosse Jesus, se fosse com Jesus, e se a gente agir como a gente acharia que fosse com Jesus, nossa vida seria muito mais feliz. E eu digo nem só a vida, igual eu falei, o mundo, a gente muda o mundo, mundo a mundo. Eu fiz a analogia com o Duda no último pódio, pastor, de que aqui nós estamos em dois mundos. Existe o seu mundo, existe o meu mundo, e cada um que está assistindo ali tem o seu mundo também. E esses mundos é que são mudados com aquilo que eu faço. Quando alguém vira para a gente e fala assim, você não vai mudar o mundo fazendo um podcast. Não precisa mudar o mundo inteiro. Mas se isso fizer diferença no coração de alguém, o mundo foi transformado. E Jesus veio aqui morrer por esse mundo. E é a partir de que a gente começa a entender isso, que a gente passa a ser cristão verdadeiro. Eu não sei se você sabe da curiosidade, o pastor provavelmente vai saber. Porque eu escutei isso, inclusive, eu fiz um tempo de teologia, e lá na faculdade, lá no seminário, fiz 2 anos, eu escutei isso, que cristão foi um termo dado como pejorativo, como uns imitadores
daquele Cristo. Olha os cristãos indo aí e tal. E eles acabaram se apossando daquilo. Só que era justamente sobre imitadores. E ele não era atribuído a simplesmente aquela pessoa que falava que acreditava em Deus, como hoje muitas vezes é atribuída. O cristão era aquele que estava fazendo exatamente o que Jesus Cristo tinha feito. E eles agiam de forma de chacota mesmo. E aí hoje, às vezes, você vira e fala assim, não vou fazer determinada coisa porque não cai bem. Eu já mencionei isso em algumas lições, eu disse que muitas profecias ainda não são cumpridas. Por exemplo, tem muito cristão que não foi preso porque a gente não tem a coragem de ser o cristão que Cristo pede para gente ser. Porque a gente sabe que na profecia diz que no final dos tempos os cristãos seriam presos. E hoje muita gente não é presa porque a gente às vezes se abstém de determinadas coisas pelo que a sociedade vai pensar, pelo que a sociedade vai trazer. Só que é motivo de chacota social mesmo, chacota desse mundo, aquele que segue. Existe uma liberdade de escolha. Existe uma liberdade de escolha para todo mundo. O livre-arbítrio Deus concedeu ao ser humano. Mas aquele que se posiciona como cristão, ele realmente deve ser sincero às suas convicções. Tem uma música de um padre também, eu não sei qual é o padre, que né, o pastor cantou a música e não autor, né? Eu não, só sei assim, mas todo mundo vai saber. Eu que não gravei esse nome do bendito ainda. Mas ele fala assim, eu sei que da verdade eu não sou o dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem questiona e faz pergunta é muito mais sincero do que eu. E isso vem como uma faca no meu coração, porque é verdade. E eu sempre falo, pastor, que na maioria dos pods que a gente faz, das lições, das pregações que Deus dá a oportunidade de a gente fazer, o primeiro atingido sou eu. Porque como está a minha sinceridade em relação àquilo que eu digo acreditar? Eu tenho realmente uma liberdade de escolha, eu não preciso estar fingindo nada. Mas se eu vou vestir uma camiseta de cristão, pelo menos, minimamente, se você ainda não fez isso, faça. Você tem que pedir para Cristo colocar a mentalidade dele na sua mente. Você tem que pedir para Deus te conceder. Esse é o mínimo que vai fazer. Porque a liberdade de escolha, ela realmente está aí. E a nossa lição, ela finaliza falando sobre liberdade de escolha. E ela vem trazendo sobre algumas escolhas, mas ela também vem trazendo sobre as posições de cada escolha. Porque, primeiro ponto, eu até destaquei aqui no segundo parágrafo, eu fui destacando cortados ali para ficar mais fácil, falou assim, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Aqueles que amam Jesus vão mostrar o seu amor. Os pensamentos, eles precisam ser educados. Nós precisamos considerar o alvo e o objetivo da vida e poder distinguir eles. Porque eu posso ter, sim, objetivos distintos na minha vida, mas com um alvo pontual. E eu gosto de fazer semelhança a isso ao jogo de golfe. Eu não sei se você já teve curiosidade, eu já baixei um joguinho de golfe no celular e fui jogar. E assim, o objetivo do golfe é você pegar uma bolinha e conseguir acertar o buraco lá para ela entrar. Esse é o seu objetivo. No entanto, cada campo de golfe é diferente. Existem montanhas, existem rios, existe areia, existem cenários totalmente diferentes. E às vezes o objetivo é passar uma montanha. Só que às vezes, para passar essa montanha, você tem que dar uma volta contrária ao buraco. No entanto, o jogador de golfe, ele tem os seus objetivos, mas nunca perde o alvo. O cristão, ele vai ter objetivos. E isso é normal. E esse objetivo também, às vezes, pode parecer que está meio confuso, mas se o seu alvo estiver fixo, vai estar tudo certo. Só que muitas pessoas estão colocando objetivos como alvos e esquecendo o alvo verdadeiro. E é nessa liberdade de escolha que nós, como cristãos, nós, como jovens, precisamos nos portar. Nós precisamos saber separar o que é o meu objetivo, o que é o meu alvo. O pastor vai concluir ali o fechamento, mas eu queria que cada um colocasse no seu coração que existem muitas bênçãos para nós receber. Existem infinitas bênçãos, mas tudo isso depende do meu aceitar, depende do meu posicionar, depende do meu alvo. Pode até ser que tenha objetivos ou outro, conquistar um celular, conquistar uma casa, um casamento, um carro, enfim, são objetivos.
mas o meu alvo precisa ser o céu. E se eu tiver isso realmente no meu coração, eu preciso que os meus objetivos traçados, eles mostrem aonde realmente eu vou chegar. Pastor, o que você tem para concluir para a gente sobre essa questão que a gente falou aqui agora, sobre a mentalidade, sobre a liberdade, sobre a escolha, sobre Jesus, o próximo, enfim, conclui para a gente. Certa feita, um jovem me abordou e perguntou assim: pastor, se Deus sabia que o anjo ia se rebelar contra ele, por que ele criou esse anjo? Por que ele deixou se rebelar? E por que ele não extinguiu esse anjo antes que chegasse de influenciar a humanidade? E todos esses questionamentos, a resposta é o livre-arbítrio. Se Deus tivesse tirado da gente a possibilidade do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos escolher. Nós seríamos escravos do bem. Não teríamos outra escolha. Mas hoje, nós conhecemos o bem e o mal para podermos escolher o caminho que devemos seguir. Na verdade, nós não temos nada para dar para Deus. Nós só temos para receber dele. Não é? O que eu posso somar em Jesus Cristo? Eu não tenho nada para somar em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo pode mudar a minha vida, transformar a minha vida. Então, eu penso assim, que ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos semelhante a ele, imitadores dele, ter a mente dele. Ele nos dá este poder, ele está pronto a nos ajudar. Então, assim, quando eu dedico a minha vida a ele, quando eu decido conhecer dele através da Bíblia, quando eu decido conversar com ele através da oração, eu estou abrindo o meu coração para que ele influencie, para que ele me motive, me ajude, me oriente a ser semelhante a ele. Então eu penso que assim, ele quer que nós sejamos semelhantes a ele, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E se nós abrirmos o nosso coração, nós podemos ser cada dia mais semelhante a Cristo. Porque ele está disposto. A alegria dele é poder ver os seres humanos tentando ser fiel, obediente, semelhante a ele. Isso é o que mais alegra o coração do Senhor. Ver os seus filhinhos querendo ser fiéis e obedientes a ele. E esse sentimento não é só do nosso Deus, é de todos os pais. Quando a gente vê os filhos semelhante a gente, imitando, querendo ser. Eu gosto sempre de, até comentei na outra vez que eu preguei na igreja, eu gosto sempre de comentar que o sonho para mim, para o meu filho, é que ele seja médico. E ele diz, eu quero ser pastor. Por que ele quer ser pastor? Aí um dia um pastor amigo meu disse assim, olha, seu filho querer ser pastor é um certificado de aprovação do seu ministério. Porque ele admira tanto o que você faz, ele acha que isso é tão importante que ele não vê nada mais importante para fazer do que um trabalho pastoral e ele decide fazer também. Então eu penso que quando a gente admira Jesus Cristo, convive com Jesus Cristo, decide, escolhe ser fiel e obediente a ele, ele pode agir na nossa mente, no nosso coração e nos ajudar a ser cada dia mais semelhante a ele. Amém. Então você que acompanhou a gente até agora, que você possa realmente buscar isso, querer essa semelhança com Jesus, querer estar próximo a Ele. E lembre que os desafios acontecem, é normal a gente ter quedas, altos e baixos, a vida é realmente cheia dessas coisas. Mas quando a gente coloca um foco, quando a gente tem um alvo, e principalmente quando a gente confia e pede para Deus, Ele é capaz e age na vida da gente. E é justamente o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Amém, pastor? Amém, maravilha. Vou pedir para o pastor orar para a gente, convido você a orar também. E aí, pastor, no final da oração, enquanto o senhor faz a oração, pense numa palavra. Essa palavra vai ser a palavra-chave. Toda semana nós vamos ter uma palavra-chave. Essa palavra-chave vai ser um ponto extra no nosso quiz também, lá na lição da Escola Sabatina. Então, também está convidado, quando quiser participar com a gente. Faça a oração, concluindo a oração, lança a palavra-chave, que sábado vai ter pontuação extra para aquele que acompanhou até o final. Ok, vamos orar então? Querido Deus, é muito bom sabermos que o Senhor pode nos ajudar a termos uma mente mais semelhante à de Jesus. Amém.
Nós sabemos também que ser fiel e obediente a Deus é uma decisão diária. E o Senhor nos oferta a oportunidade de decidirmos ser fiéis e obedientes ao Senhor. Amém. Muito obrigado porque tu nos desse a liberdade de escolha, porque tu nos mostra o caminho que devemos andar. E apesar de a nossa natureza pecaminosa nos influenciar muitas vezes, mas nós sabemos que através da oração e do estudo da palavra, a nossa mente e o nosso coração vai buscar uma semelhança ao Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus influencie cada dia mais a vida de cada um de nós e que possamos fazer sempre a vontade de Deus. Amém. Que possamos ser realmente imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está proposto na Tua Palavra. Abençoa cada um dos ouvintes, dos participantes desse lindo movimento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a nossa palavra-chave? Imitar. Fechou, imitar. Valeu, gente. Um abraço. Próxima lição tem mais. E até lá.